Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. Hoje é um dia muito importante, nós vamos estudar sobre eletrostática. Se você não quiser tomar um choque, se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas, porque se você quer aprender mais, quer se preparar para o Enem, quer mandar bem no ensino médio, fundamental, esse é o canal. Até rimou. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre a questão da eletricidade. Tá? É uma física que ela geralmente é estudada no terceiro ano do ensino médio. Então essa é uma aula um pouco mais introdutória. É uma aula onde a gente vai introduzir alguns conceitos que serão importantes posteriormente. Tá? Eletrostática. Eletrostática vem de eletro, do elétron, e estático, parado. Tá, ok? Bom, para a gente começar a estudar eletrostática, a gente tem que entender que os fenômenos elétricos que a gente vai trabalhar são fenômenos onde as cargas elétricas estarão paradas. Tá, ok? Bom, para a gente entender um pouquinho esse conceito, a gente vai se aprofundar um pouquinho, vai relembrar um pouco o modelo do átomo, tá? Que é um modelo que ele não é usual hoje em dia, mas ajuda a gente a entender muita coisa. Bom, então aqui a gente tem o modelo do átomo, um desenho de um átomo, tá? Que funciona assim. Eu estou colocando os prótons em vermelho, os nêutrons em preto, tá? E os elétrons aqui, essas bolinhas em volta em azul. Tá? Para o átomo, o próton ele tem carga positiva, tá? E os elétrons têm carga negativa. Ok? E esses prótons e elétrons eles interagem entre si por forças de origem elétrica. Tá? Então, muito importante. Né? A gente sabe que os corpos, os opostos se atraem, né? E os mesmos sinal, os iguais, eles se repelem. Tá? Em eletrostática, isso é da mesma forma. As cargas de sinais opostos, elas se atraem, e as cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Tá? Ok, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Então a gente tem o seguinte, para a gente entrar um pouquinho nesses conceitos, a gente tem que fazer duas separações. A separação entre isolantes e condutores. Os isolantes, como o próprio nome diz, são corpos que isolam carga. Tá? Eles isolam carga porque eles não permitem, eles dificultam a passagem da carga por esses corpos. Tá? Bom, quais são os exemplos de isolantes? Madeira e borracha. Madeira, borracha, papel. Basicamente aí existem outros, né? Eu peguei esses dois que são mais famosos, são corpos que isolam, tá? São corpos que vão fazer com que você não tome um choque, e muitos casos, tá? Corpos isolantes. Por que eles são isolantes? Isso tem a ver com a estrutura atômica. Nos corpos isolantes, esses elétrons, eles estão muito fortemente ligados ao núcleo, tá? Então ele não permite que as cargas fluam por esses corpos. Ok? Condutores. Os condutores eles são basicamente corpos, como o próprio nome diz, materiais que permitem a passagem da corrente elétrica, da carga elétrica por eles. Tá? Então eles têm muitos elétrons livres. Tá? É o que a gente chama, o que caracteriza um condutor são elétrons livres. Por quê? Eu tenho elétrons nas camadas de valência, nas camadas mais afastadas, que eles estão fracamente ligados ao material. Então, eles podem sair e retornar, eles permitem a passagem de carga com mais facilidade. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente vai trabalhar nesses processos de eletrização, quando a gente vai carregar um corpo eletricamente, o protagonista da história vai ser o elétron. O elétron que vai pular de um lado para o outro, o elétron que vai eletrizar um corpo, ou não, tá? Vai eletrizar ou deixar de eletrizar aquele corpo. Por quê? Porque os prótons eles estão muito fortemente atracados ali no núcleo. Eles estão muito lá enraizados no núcleo, eles não vão sair desse núcleo. A única forma de eu tirar esses prótons desse núcleo é se eu fazer uma fissão nuclear.
Que ninguém quer fazer isso em eletrostática, em eletricidade. Então, os fenômenos elétricos, eles chamam de elétricos, eletrostática, eletrodinâmica, por causa do elétron. Tá? Porque o elétron é o protagonista dos fenômenos elétricos. Ok. Então, o que vai ser essa eletrização? Essa eletrização são processos, basicamente, de colocar elétrons em excesso ou elétrons em falta. Seria prótons em excesso, tá? Naqueles corpos. Ok? Uma coisa importante é a gente ter essa noção de que é um corpo carregado e o que é um corpo não carregado. Então, por exemplo, um corpo carregado positivamente, ele tem o quê? Por exemplo, um corpo com 4 carguinhas positivas. O corpo carregado é um corpo que tem carga em excesso. Então, eu tenho 4 cargas em excesso, positivas aqui no caso. O corpo carregado negativamente é um corpo que tem 4 cargas em excesso negativas. Ou seja, tem 4 elétrons em excesso. Tá? Um corpo neutro, isso é muito importante, gente. Um corpo neutro, como todo átomo tem próton e elétron, um corpo neutro, ele é um corpo que tem mesmo número de prótons e mesmo número de elétrons. Isso é um corpo neutro. Ele tem as duas cargas, tá? Equilibradas. Beleza? A eletrização, ela vão ser fenômenos que vão fazer com que eu consiga cargas em excesso nesses corpos, nesses materiais. E eu tenho basicamente 3 métodos básicos de eletrizar os corpos. Existem outros, mas os mais básicos aí do ensino médio são esses 3. O primeiro método é a eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, inicialmente os corpos estão neutros. Isso é muito importante, você vê muito isso em pegadinha. Inicialmente, na eletrização por atrito, os corpos estão como? Neutros. Não necessariamente eles precisam estar neutros, porque eu posso ter uma carguinha ou outra, mas aí já não faz muito sentido. A ideia é que eles estejam inicialmente neutros. Bom, o que acontece? O que vai acontecer? Isso aqui é um cano, isso aqui é como se fosse uma representação de um pano, de uma flanela. Tá? Eu vou esfregar esse pano aqui, tá? Essa cortiça, esse pano aqui, nesse cano aqui. Esse cano pode ser um cano geralmente é um cano de plástico, um cano de PVC. Então o que acontece? Quando eu esfregar, eu vou arrancar elétrons, são 2 corpos isolantes. Eu vou arrancar elétrons da camada de valência desse cara. Então eu vou ficar, por exemplo, esse cara vai ficar negativo, nessa região aqui. Vai ficar com excesso de elétrons e esse cara vai ficar nessa região com excesso de prótons. Tá? Depois, se você quiser testar, você consegue atrair bolinhas de papel com isso aí. Tá, ok? Então, eu eletrizei os 2 corpos. O resultado é que os 2 corpos, tem 2 corpos aqui, vão ficar com cargas opostas. Porque eu vou ficar com um lado com excesso de elétron e um lado com falta de elétron, ou excesso de próton. Esse é o primeiro método de eletrização, que é a eletrização por atrito. O segundo método de eletrização é a eletrização por contato. Então, na eletrização por contato, eu tenho que ter pelo menos um, tá, corpo eletrizado. Eu posso ter os 2 corpos eletrizados, mas pelo menos um eu tenho que ter. Eu coloquei para ficar mais fácil. Eu tenho um corpo aqui com 4 cargas positivas, tá? E esse corpo aqui, ele está neutro. Então, e eles têm que ser condutores, né? Condutores. Então, se eu encostar esses 2 corpos, eu vou passar 2 carguinhas positivas para cá e esse cara vai ficar com 2 carguinhas positivas. Então, são corpos aí do mesmo tamanho. Para facilitar os cálculos, depois a gente pode desenvolver essa ideia. Então, se eu tenho 4 carguinhas positivas, encosto os 2. Se eu separo, cada um vai ficar com 2 cargas positivas. Eu eletrizei esse corpo neutro por contato. Contato é encostar um no outro. E o terceiro método é o método da indução. Tá? Indução, você não pode encostar. Tá? Você vai induzir, você vai provocar aquela eletrização. Então, como é que funciona isso? Eu tenho que ter um corpo inicialmente eletrizado. Então, eu vou colocar um corpo positivo aqui na ponta. E vou aproximar desse corpo aqui, dessa bolinha. Essa bolinha, ela tem um fio que está ligado na Terra.
E a Terra ela é algo muito interessante, porque a Terra tem infinitos elétrons e prótons também, né? A Terra, se comparado, né, a esse sistema, se comparado a esse corpo aqui que tem um pouquinho só de carga, a Terra tem infinitos elétrons. É claro que a Terra inicialmente está neutra, mas ela tem elétron à vontade. Então, se eu ligar esse corpo aqui com um fio condutor na Terra, essa carga positiva, lembra, os opostos se atraem. Vai começar a puxar esses elétrons aqui para cima, certo? Então, eu criei uma região onde aqui está negativo. Aí eu faço um corte nesse fio. Faço um corte nesse fio e afasto o meu corpo carregado. O meu corpo aqui vai estar negativamente carregado. Tá? Pessoal, basicamente é isso aqui. A gente estudou a questão do átomo, isolantes, condutores, eletrização e os 3 métodos de se eletrizar um corpo. Pessoal, dúvidas? Postem aí nos comentários, compartilhe essa aula e participe conosco da produção aí do seu conhecimento. Um grande abraço e até a próxima aula.